Você fez um tour aqui, né, pela América Latina. Queria falar de El Salvador e Cuba. A questão de El Salvador, principalmente a segurança. O que o Bukele fez ali foi extraordinário. E em Cuba, cara, que você falou que Cuba é pior. Você falou de que o Cuba é o Brasil... comunismo raiz. Cuba não tem nada. Não tem nada. Assim, que você falasse em loco, assim, para as pessoas verem, que às vezes igual você tá falando desse amigo que mudou. Cara, Cuba é assim. Cuba é assim. Cuba eu esqueci o cortador de unha, por exemplo. Eu vim cortar unha no Brasil 12 dias depois. Não achei. Então tem que ver as imagens, assim. Não existe supermercados privados, é tudo supermercado estatal e é prateleiras completamente vazias. Uhum. Você compra porque o cubano tem uma caderneta que eles chamam de libreta, e nessa libreta mostra quanto ele tem direito a comprar. Então ele tem direito, por exemplo, a um litro de óleo de soja, uma pasta de dente a cada 2 meses, e aí ele vai lá, pega lá, o Estado vai lá, já pegou a pasta de dente, agora você só pode voltar dali 2 meses. Então, quando faltava muita proteína quando eu fui. Então você conseguia comprar frango, carne no mercado paralelo e só em dólar, a preços extremamente altos. Então, o que você tem de capitalismo em Cuba? O mercado negro que é em dólar e que é paralelo. Quem tem acesso a dólar? Quem trabalha com turismo. Ou seja, trabalhar com turista vale ouro, porque você dá 5, 10 dólares de gorjeta para um cara e o salário de um médico são 15 dólares mensais. Foi você que entrevistou o engenheiro que era... Fui eu, que era mendigo. Bem que era mendigo. Fui eu. O cara era pós-graduado em engenharia e ele falou, eu não consegui sair de Cuba, então eu não tenho incentivo nenhum a não ser mendigo aqui. O cara era alcoólatra já e tal, ele falou, dá na mesma, minha vida eu ganho mais como mendigo, é que eu resolvi gastar em bebida. Mas ele ganha mais, porque ele fica nas portas dos restaurantes onde tem turista, e você vai lá e dá 5 dólares pro cara, que pra um turista não é nada. Pra ele já é mais do que o mês, não sei. Exato. Então não tem nada, cara. Essa é a realidade, o Bruno esteve lá. Não, escreve lá, conversa paralela Bruno Musa Cuba, aí lá tem todas as imagens, cara. Tem todas as imagens, assim, as entrevistas, tem tudo ali. É chocante, pessoal, eu vi, não muito vi chocante, tudo, cheguei cara. a ver. É muito chocante, é muito triste, cara. É muito triste. É muito triste. Essa entrevista cara. mesmo que você fez. E é curioso, assim, não tem violência. Então você anda na rua à noite, não tem praticamente muitas ruas sem luz, porque o sistema é completamente depredado, né, sucateado, e não tem roubo, cara. Então, o cubano é um povo muito simpático. Não, mas você cobra turista, né? E não existe isso. Por quê? Porque a punição é muito grande. Então, cara, você pode ser assim, cara, é triste. É triste, tem que ver as imagens, assim, mas é muito triste, cara. A gente deixou com a moça, a gente deixou lá pra muita gente remédios, pasta de dente. Coisas básicas, né? Desodorantes, sabe? Coisas, cara, muito triste, cara. Por isso que tem milhares e milhares de pessoas todos os dias querendo atravessar o oceano pra chegar em Miami. O objetivo de vida das pessoas quando você conversa na rua é teu objetivo de vida, fugir. Olha que triste, cara. Você nascer e ter um objetivo de vida que é tentar fugir. A gente como brasileiro já tá chegando nesse objetivo. E pensa, a Venezuela tem ainda, o cara consegue fugir por terra, né? Lá é uma ilha, cara. Verdade. É triste. Humanamente falando. E o Bukele? Cara, parte de segurança. O Bukele, a parte de segurança, cara, hoje El Salvador é o país mais seguro do mundo em mortes por 100 mil habitantes, né? Faz 368 dias, alguma coisa assim, que não tem um homicídio. E a realidade lá era brutal, né? Era aqueles caras com as tatuagens na cara, eram duas, resumindo a grosso modo, essas gangues se formaram nos anos 80, porque esses salvadorenhos que foram embora para os Estados Unidos, em grande parte formaram essas, que eles chamam de pandilhas, né, que são as gangues, formaram em Los Angeles. Depois, no governo americano, foi mais linha dura ali com os imigrantes ilegais, e muitos tiveram que voltar para El Salvador. E eles voltaram já como pertencentes às gangues. Então eram 2 gangues, a 18 e a 13. E chamam Maras Salvatruchas, e aí são a 18 e a 13, e eles são rivais de morte, Então, por exemplo, se eu moro aqui desse lado da mesa e você desse lado, literalmente, tem uma avenida que cruza os 2 bairros, eu sou teu primo, teu irmão, e a gente mora em bairro rival, eu não podia te visitar nunca, porque você chegava lá e tomava um tiro na cabeça, teu corpo ficava lá e jogava na vala, não tem força policial, nesse nível. Então, cara, eu fui num bairro, por exemplo, tem um documentário no YouTube muito bom, chama Vida Louca. Louca com K, L-O-K-A, tá? Vida Louca El Salvador, que é como um espanhol que produziu esse documentário ainda na época das pandilhas, e eles permitiram que ele filmasse. Esse cara voltou pra Espanha e foi assassinado. Porque ele mostrou muita coisa, mas tá aberto no YouTube, é bem legal de ver. É exatamente aquilo. E aí tinha um bairro que era o bairro mais perigoso do mundo, que ele é uma rua com as... tipo uma espinha de peixe, assim, né? E aqui eram as casinhas. Lá você não podia entrar, e a gente entrou nas casas, filmamos.
Cara, muito legal. E, basicamente, o que ele fez foi uma mão de ferro. A grande discussão agora ele prendeu todo mundo, ele suspendeu ordens legais, ele instaurou um estado de sítio, em que a ordem está toda na mão dele, ele pode prender, ele prendeu por volta de 5.000 pessoas, ao que consta, de forma injusta, e ele já soltou, acho que 3.000 dessas 5.000 pessoas, né? A grande discussão é, o Bukele vai se tornar um ditador à direita, por ele ter feito isso, ou não? Ou ele fez isso porque não tinha outro caminho no nível de degradação que estava, e ele vai permitir que o mercado, daqui a pouco, quando isso, digamos que essas pessoas estão presas, tem a segurança que as pessoas vão ficar presas realmente, e agora fala assim, não, beleza, então agora eu volto a instaurar os 3 poderes, o judiciário, instaurar uma democracia plena, e etc e tal. Essa é a grande discussão, mas que, sob o ponto de vista de segurança, ele hoje resolveu o problema? Resolveu. E o que a população fala dele hoje? Ué, ele tem apoio de 90 e poucos por cento. Porque, claro, imagina que você não podia sair na rua, você não cuidava, teus filhos não sabiam o que era brincar na rua, e agora você tá vivendo isso. Então você ainda tá naquela fase do êxtase. Sim. A questão é, daqui 15 anos ele vai continuar no poder? Mas essa discussão, eles têm essa consciência? Não, ainda não. Ainda você tá curtindo brincar na rua, cara. Faz 3 anos. Eles estavam presos há 15 em casa. Você tá 3 anos ainda? Ele foi reeleito agora com amplíssima, mais de 90% dos votos. Você acha que um modelo como o que ele fez é replicável no Brasil? Então, esse é o grande ponto. Você tem um lado que você tem que lidar com a suspensão das liberdades individuais em nome de uma pessoa que você confia para erradicar as gangues. Esse é o grande ponto. Isso também não é um país prezando pelas liberdades individuais. Sim. Mas, ao mesmo tempo, como é que você negocia com aqueles malucos de cara tatuada que dá um tiro na tua cabeça e acabou? Sem o autoritarismo. Como é que você lida com isso? Não tem como. Essa é a grande discussão, cara. Essa é a grande discussão. Só o tempo dirá. Só o tempo dirá, meu. E a questão econômica lá? A questão econômica, no momento, ela começa a renascer. Então, hotéis estão voltando, empresas estão voltando, o turismo já cresceu, porque você tem segurança para sair na rua. Tudo isso leva fluxo de dólar, é um país dolarizado, né? Junto com o Equador é outro país dolarizado, 100% dolarizado. Então, cara, uma vida normal hoje lá. Tá fluindo de volta, tá um baile de construção, prédios, fábricas, você vê isso na rua. Investimento no país. Investimento entrando, né? Um país que, enfim, você tem tudo pro turismo, que você tem ondas, né? É um turismo de surf é muito grande. É o que a gente ouve muito, assim, de modelo replicável pro Brasil, é a diferença de tamanho de população, né? E de tamanho de país, né? Lá, se eu não tô enganado, são 6 milhões ou 7 milhões de pessoas. 6 milhões, 6 milhões, né? 6 milhões. No Brasil, 200 e um país continental. Exato. Seria a dificuldade Mas, ao muito mesmo maior, tempo, né? volta isso. O crime organizado no Brasil hoje tá dentro de todas as esferas. O setor público, o setor privado, tá nas assembleias legislativas, tá no Congresso, tá em Brasília, tá nos postos de gasolina, tá em tudo. Não, alguns bairros do Rio de Janeiro, quem controla é o Controlados. crime. O Estado não entra. Né? Bom, o Estado às vezes é até pior que isso. Não, na verdade, pior, atua igual, né? Eu tomo teu dinheiro e se você não toma, eu te ponho punição. Ele só finge de bonzinho. O modus operandi é muito parecido. Então, no fundo, cara, é isso. A questão é, só o tempo dirá se o Bukele se tornará. Porque ele mudou a legislação em que ele não podia ser reeleito, ele mudou a legislação para poder ser reeleito. Então, de novo, do ponto de vista de segurança, brilhante. Só o tempo dirá se ele vai se tornar um ditador aproveitando esse gap, esse buraco deixado no meio do caminho, né?